Vou ler, os irmãos acompanham a leitura, dando continuidade assim à nossa meditação, a carta de Tiago, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. O Senhor abençoe a sua palavra que lemos em nossos corações. Amém. Como nós dissemos na semana passada, neste capítulo final de sua carta, Tiago traz algumas instruções a respeito da vida prática, trazendo algumas questões da vida cristã, abordando pelo menos 3 aspectos da vida cristã que estão relacionados a juramento, a oração e ao auxiliar e a atitude de auxiliar o irmão que se desvia da verdade em ser um instrumento de conversão, de retorno daqueles que se afastam temporariamente da palavra de Deus, das verdades do Senhor. Nós falamos então semana passada sobre os juramentos, como que Tiago então condena o juramento precipitado, errado, que contraria aquilo que a palavra de Deus diz, aquela atitude temerária de invocar a Deus ou qualquer testemunha a respeito do que se diz, buscando uma confiabilidade à sua palavra. Por isso Tiago diz que nós não devemos, primeiro ele diz que não devemos jurar por outras coisas, visto que nós já mostramos que a palavra de Deus diz que devemos jurar em nome de Deus. Então nós não devemos invocar outras testemunhas, outras fontes para nosso julgamento, para nosso juramento, perdão. Devemos sempre jurar e votar em nome de Deus, mas não devemos fazer de maneira leviana, em vão, profana, como alguns fazem, usando o nome de Deus em vão, quebrando assim o 3º mandamento. Então ele diz que nós não devemos então jurar falsamente, nem ficar invocando o nome de Deus de maneira desnecessária, mas isso não exclui o juramento correto, a prática de jurar e votar de maneira correta. Então nós já vimos que tipo de juramento Tiago condena, que tipo de atitude ele está aí condenando em relação àqueles crentes, por conseguinte a todos nós que não zela pelo cumprimento da palavra, mas busca subterfúgios para se sentir à vontade, para não cumprir os votos, os juramentos, a palavra penhorada. A partir do versículo 13 até o versículo 18, ele vai tratar especificamente a respeito do valor da oração, da importância de se orar, visto que todas essas coisas estão de uma forma ligada àquilo que aqueles crentes estavam sofrendo, aquela perseguição, aquela opressão por parte daqueles ricos, ímpios que estavam perseguindo, maltratando, desprezando os crentes, em sua maioria pobres. Então Tiago está especificamente lidando com as dificuldades ligadas à vida daqueles crentes e mostrando que atitudes eles deveriam ter, e por conseguinte nos orientando também a lidar com essas questões. Aqui ele vai falar especificamente do valor da oração, da importância da oração como instrumento divino para a manifestação de sua graça, de seu poder, de seu favor sobre a vida do cristão. Então ele vai enfatizar de maneira específica a importância da oração e vai mostrar essa importância, pelo menos orientando qual é a postura espiritual, a atitude espiritual correta dos crentes em relação à oração,
ao lidar com algumas questões específicas. E ele vai aqui, nesse texto que nós lemos, especificar pelo menos 3 aspectos, 3 atitudes que está ligada à oração em relação a sofrimento, a doença e a momentos de alegria, tristeza, alegria e sofrimento e as enfermidades. A principal preocupação de Tiago é mostrar qual é a atitude espiritual correta de um cristão diante destas questões. Então ele vai começar dizendo o seguinte: está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. Estas 3 situações, apesar de elas estarem especificadas aqui e Tiago dando uma abordagem para cada uma, não significa necessariamente que Tiago está dizendo que só é correto nessas situações fazer uma devida coisa. Por exemplo, quando ele diz está alguém sofrendo, faça oração, ele não está dizendo então que quando a gente sofre, a gente deve só orar e não cantar, que cantar deve ser uma coisa que só os alegres, só os festivos devem fazer, que só se deve orar quando se está doente ou sofrendo. Não, Tiago não está dizendo que é errado a gente cantar quando está triste, que é errado a gente orar quando está alegre, que só é certo cantar. Tiago não está dizendo isso. Ele está dizendo qual é a atitude, a postura espiritual correta do cristão em relação a essas situações, para contrastar, para mostrar a diferença em relação ao que é pecaminoso, em relação à atitude pecaminosa. Ou seja, que em vez de orar e cantar agradecendo a Deus, muitas vezes a gente murmura, a gente se abate desnecessariamente, a gente zomba de Deus, a gente busca socorro em outras fontes e não no Senhor, a gente não ora como deveria, a gente não busca a presença de Deus, a gente confia mais em homens e nos seus métodos do que em Deus. Então o que Tiago quer mostrar para nós é que nós devemos ter uma postura espiritual, uma atitude espiritual correta diante das situações, para mostrar em quem nós cremos, qual é a natureza da fé cristã. Então este é o ponto de Tiago, é contrastar o que é pecaminoso com o que é santo, justo e correto, com o que é espiritualmente pecaminoso com o que é espiritualmente correto, santo e agradável diante de Deus. Então quando ele diz, está alguém sofrendo, ore, ele está dizendo, ore em vez de murmurar, ore em vez de ficar maldizendo, ore em vez de ficar blasfemando do Senhor, ore em vez de ficar fofocando, disseminando o mal, que é o que alguns crentes daquele contexto estavam fazendo. Em vez de orar ao Senhor, estavam usando a sua língua para maldizer, para ser maledicente, para disseminar a contenda, a vingança, usando a sua fala para se vingar daqueles que estavam lhe fazendo mal. Então Tiago está mostrando que a postura correta do crente é primeiramente se dirigir a Deus em oração, em louvor, em gratidão, em adoração a Ele, em oração buscando o seu favor. Então vejamos, a primeira coisa então que ele diz é que se está alguém sofrendo, essa pessoa deve orar. Está alguém alegre, cante louvores. Então ele está mostrando o seguinte, que a postura espiritual correta é buscar a Deus, é buscar ao Senhor, é colocar diante de Deus. Primeiro ele está mostrando que não significa que o crente não pode orar quando está alegre. Inclusive a própria Escritura nos dá exemplos interessantes de servos de Deus em momento de tristeza, tanto orando como cantando. Paulo e Silas estão presos, estão na prisão, e a palavra de Deus diz que eles presos eles oravam e cantavam louvores ao Senhor, louvavam a Deus estando presos. Então ele não está dizendo aqui que só é correto fazer isso, mas ele está dizendo que esta deve ser a atitude espiritual correta, em contraste àquilo que muitas vezes nosso coração produz: rebeldia, vingança, murmuração, questionamento, lamúrias. E ele está mostrando que
A primeira coisa que um crente faz diante de qualquer situação é orar e adorar a Deus. Então ele diz: está alguém sofrendo? Ore, coloque diante de Deus, busque ao Senhor em oração, clame pelo seu auxílio, pelo seu favor. Está alguém alegre? Agradeça a Deus. Então sempre se reporte a Deus em pedido e gratidão. Está alguém enfermo, que é o que ele vai mais tratar, mais discorrer, chame as autoridades da igreja. Aqui ele vai colocar os presbíteros em uma posição interessante, mostrando a importância da intercessão, da oração dos líderes da igreja, aqui dos pastores da igreja, mostrando o seu papel de guia, de líder espiritual, de pastoreio em relação ao rebanho dos filhos. Está alguém enfermo, chame os presbíteros e estes façam oração e ungido com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, seriam perdoados. Primeiro, a ênfase de Tiago é na importância e no valor da oração. Tiago está então dizendo que o crente, ele individualmente deve orar, ele individualmente deve louvar, ele individualmente deve buscar ao Senhor. Mas quando se trata do impedimento, das dificuldades, como por exemplo a enfermidade, ele diz: chame os presbíteros, mostrando primeiro aí a importância e o valor do papel do pastor, como aquele que intercede, cuida não só da vida no sentido espiritual, no sentido de pregação, de aconselhamento, mas também de interceder pela vida das ovelhas a que o Senhor os confiou, em oração, de orar. Não que a oração do pastor tenha mais poderes, tenha mais valor, não que o pastor seja distinto nesse sentido, em termos de poder, de ser uma oração mais fervorosa, mais poderosa, como algum capítulo, o homem de Deus, porque isso é uma visão primeiro católica romana do sacerdote, de ser um indivíduo distinto. É também uma visão pentecostal de que o líder, o pastor, é alguém revestido de uma unção, de um poder espiritual que o distingue dos demais por ele ser especial, e que Deus deu a ele um poder e uma distinção em relação a isso. Mas não é isso que o Tiago está dizendo. O pastor não é como o profeta, não é como os apóstolos, não é como Jesus Cristo, que tinha uma autoridade espiritual distinta por serem instrumentos da revelação. Os apóstolos tinham uma autoridade espiritual que lhes permitiam fazer coisas que nós, pastores, não temos autoridade para fazer, e o poder da parte de Cristo para fazer, de autorizar a cura de um enfermo apenas com uma palavra, de orar e algo acontecer imediatamente, como o apóstolo Paulo, ressuscitou aquele rapaz que havia morrido, como os apóstolos realizaram coisas extraordinárias. Nós não temos essa autoridade e este poder. Os presbíteros têm a autoridade espiritual em relação à oração, tanto quanto a qualquer outro crente. O que Tiago quer distinguir em relação ao pastor aqui é sua posição pastoral, é sua importância, o seu valor e sua autoridade como pastor, no sentido de ser ele o cuidador das ovelhas do Senhor, aquele que deve zelar pelas ovelhas, deve cuidar espiritualmente das ovelhas do Senhor. Estando enfermas, ele deve demonstrar esse cuidado, indo até elas para pedir a Deus pelas suas ovelhas. Veja que a ênfase de Tiago é na oração. Está doente, chame os presbíteros, chame as autoridades da igreja. Não que eles tenham necessariamente um poder distinto, apesar de que no texto descreve-se uma postura pastoral com uma certa autoridade, e aí é isso que nós queremos explicar. Tiago não é detalhista. Tiago vai dizer que neste contexto aqui, chama os presbíteros e eles usarão um óleo para ungir o enfermo, orará e a oração da fé curará aquele enfermo. O que Tiago quer dizer aqui? Primeiro, existem alguns elementos que não são ordinários aqui. Um deles é em relação ao óleo, que só ocorre em Tiago, neste contexto de oração especificamente. Não há mais nenhuma outra orientação para se fazer isso. E há duas possibilidades do que Tiago está dizendo.
Primeiro, a possibilidade de Tiago estar se referindo a uma atitude que estava associada à presença dos apóstolos naquele contexto, que tinham autoridade espiritual de curar enfermos, de orar ou de ordenar diretamente para que isso acontecesse. E essa questão de usar óleo associada à oração ou à ordem de curar enfermos, ela foi praticada pelos próprios discípulos, como está registrado em Marcos capítulo 6, versículos 12 e 13, quando diz que quando Jesus enviou aqueles 70 e foi de dois em dois, então eles usavam o óleo, que é o óleo de oliva, é o mais provável de ser o óleo de oliva, que era usado tanto para cerimônias religiosas, né, como cerimônia religiosa em termos de ordenação, de imposição, principalmente de sacerdote, a unção, o revestimento da autoridade de um rei, de um sacerdote principalmente, mas também era usado em termos medicinais, para fins medicinais. E os apóstolos usaram como um símbolo, como uma figura da presença do Espírito Santo, através deles, curando aquelas pessoas. Diz o texto que eles então ungindo as pessoas. Não existe óleo ungido, existe a unção com óleo. Ungir é uma palavra que significa untar, colocar sobre. Então ela pode ter o sentido, tanto o sentido de ser um aspecto terapêutico, um aspecto medicinal, como simbólico para a manifestação do Espírito Santo curando aquelas pessoas, como foi o caso dos apóstolos. Mas era usado também para fins medicinais, como forma simbólica. É provável que Tiago esteja usando nesse aspecto simbólico, de que os apóstolos usaram para representar a presença do Espírito que curava aqueles enfermos. Mas apesar de Tiago usar esta figura do óleo, nós não sabemos ao certo com que finalidade Tiago estava usando, mas sua ênfase é na oração, visto que ele vai dizer que é a oração da fé que será respondida para curar o enfermo. E a oração da fé salvará, curará o enfermo. Então ele está aqui colocando Deus manifestando o seu poder, Cristo manifestando o seu poder, como manifestação do seu poder, como resposta à oração. A ênfase está exatamente na oração. É isso que vai ficar ordinário, normativo para a igreja, é que nós agora devemos orar pelos enfermos, clamar e pedir a Deus que os cure, e Deus, pela sua soberana vontade, fará. Não há espaço para defender uma autoridade como a dos apóstolos, mesmo na oração ou na palavra, dizendo fique curado, e o indivíduo fica curado. A ênfase de Tiago é que Deus manifesta o seu poder curador, querendo, pela resposta das orações dos crentes. Apesar dele dar uma ênfase aos presbíteros orando, ele não vai dizer que só eles devem orar e que só eles têm poder como discípulos. Mas Tiago vai dizer que eles devem orar como quem é responsável espiritualmente, mas diz também que os crentes devem orar uns pelos outros. Ele diz: confessai os vossos pecados, orai uns pelos outros, porque muito valor tem a eficácia, tem a súplica de um justo. Agora ele vai botar o valor e a importância da oração na vida do crente, do justo, de uma maneira geral. Ele não vai dizer que é só o pastor e o presbítero, que não é um indivíduo que tem um poder e uma autoridade, mas o poder da oração não está nela mesma, mas em Deus. A ênfase de Tiago é o poder de Deus, é Deus quem é poderoso e não a oração. Não é fé na oração, é fé no Senhor, e oração que clama pelo seu poder e pela sua graça. Então a ênfase de Tiago é que nós devemos, no exercício de nossa fé, clamar ao Senhor. Os pastores aqui são enfatizados como quem tem a responsabilidade pastoral de clamar, suplicar pelo que está enfermo. Mas ele diz, mas todo crente deve orar um pelo outro, porque ele diz a importância, o valor, a eficácia da oração está associado à fé, ou seja, à súplica de um justo, de um cristão. Aqui não está especificando a categoria, a classe desses crentes, está falando aqui o justo, o crente, de um modo geral.
E ele vai então fortalecer essa ideia de que todos os crentes devem orar, de que nós devemos orar por nós, devemos orar uns pelos outros, devemos orar como oficiais e autoridades, mas devemos orar uns pelos outros, confiando no poder, na bondade de Deus, que ouve em nome de Cristo, na mediação de Cristo, a oração de qualquer crente. A ênfase deles. E ele vai enfatizar isso dando o exemplo de Elias. Ele vai dizer, Elias, apesar de Elias ser uma figura aí proeminente, distinta porque é um profeta, ele vai colocar ênfase na humanidade, na condição humana, limitada e pecaminosa de Elias. Vai dizer assim, Elias era um homem como nós, sujeitos a todas as limitações que nós somos, e orou para que não chovesse e não choveu, orou para que chovesse e choveu. Aqui ele está descrevendo aquela situação que envolvia ele, o rei Acaz, e o rei Acabe, né? que não acreditava no Senhor, que era um homem ímpio, né? Um rei perverso, rebelde para com o Senhor, e duvidou da palavra do profeta, e ele, como juiz de Deus, orou para que não chovesse por um período. Diz o texto então, claro, que no texto lá de Elias, o texto descreve a narrativa, vai dizer então que ele orou para que chovesse, não dá ênfase à sua oração para que não chovesse, mas ele está implicando isso, que se ele orou para uma situação, ele orou para outra. Ele orou para que não chovesse e não choveu, depois ele orou e choveu. A ênfase dele é, por que essas coisas aconteceram? Não porque necessariamente Elias era um profeta poderoso, não porque necessariamente Elias tivesse poder, mas porque Deus respondeu a sua oração, de acordo com a sua agenda, de acordo com a sua vontade. Então aqui este exemplo é dado para mostrar que todos nós, indistintamente, devemos nos sentir encorajados a orar, a clamar a Deus, a pedir ao Senhor o que quer que seja, confiados não no poder de nossa oração, não em nossa justiça, não em nosso merecimento, não em qualquer fidelidade que Ele encontre em nós, mas em sua bondade, em sua misericórdia e em seu poder, pela mediação de Jesus Cristo. Que nós devemos orar confiados em quem Deus é e no que Ele faz, e como o seu poder se manifesta, e em que posição Jesus Cristo nos colocou, e que privilégio Ele nos dá em relação à oração. Então a ênfase de Tiago é que a oração é um instrumento importantíssimo na vida de um crente, para que ele encontre da parte de Deus o poder e a graça e a misericórdia que lhe ajuda, que lhe auxilia, que cura, que liberta, que salva, que provê, que sustenta, que guarda, que livra, que protege do mal, ou seja, que manifesta o poder e a providência de Deus segundo a sua vontade. Então a ênfase de Tiago é, primeiro, que nós devemos orar por nós, temos livre acesso para onde quer que estejamos, possamos em nome de Cristo, pelo privilégio que Cristo nos dá, buscar ao Senhor, clamando por nós, pedindo e agradecendo, e louvando, e bendizendo e agradecendo ao Senhor, colocando diante de Deus a nossa gratidão e as nossas petições. Devemos orar por nós, sabendo que Deus tem compaixão, tem misericórdia e tem bondade e poder para nos ajudar. Então nós temos esse livre acesso. Segundo, ele mostra que devemos também nos colocar debaixo do cuidado das autoridades, dos pastores que Deus colocou sobre as nossas vidas. Além de termos acesso para orar por nós, Deus também colocou guias espirituais, cuidadores, pastores para cuidar das nossas vidas. Homens que foram chamados, capacitados pelo Senhor e separados para interceder pelo povo de Deus, não que eles tenham poder como os apóstolos, como Jesus Cristo, mas têm a responsabilidade, têm o cuidado, o zelo e o chamado divino para cuidar das ovelhas do Senhor. A oração do pastor não é mais poderosa e mais importante, mas tem seu valor e sua importância para a manifestação do cuidado de Deus
como aquele que coloca homens chamados por Ele para zelar, interceder, cuidar espiritualmente das nossas vidas. E que devemos também, neste privilégio, orar uns pelos outros, clamar uns pelos outros, suplicar uns pelos outros. Então, é bom sabermos que temos em Cristo este grandioso instrumento que é a oração, em que nós podemos orar por nós, em que nós podemos ser cuidados espiritualmente por aqueles que devem orar por nós, mesmo que não estejamos doentes, mas os pastores têm a responsabilidade de sempre orar e interceder pela vida das ovelhas que o Senhor confiou, e também sabemos que os irmãos são chamados para orar uns pelos outros. Então, confiados no poder e na graça do Senhor. Então, Tiago está encorajando o crente a usar este instrumento maravilhoso que é a oração, sabendo que o poder não está nela, mas a quem nós oramos. Para quem e em direção a quem nós oramos? Deus, que é de fato, de verdade, o poderoso e o bondoso. Que Ele nos encoraje a orar, confiados no poder, na graça, na bondade do Senhor, e descansar nele. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.